Paz do Senhor a todos. Estou aqui na cidade de São José do Rio Preto. Vim trazer meu filho para uma consulta. Estou aguardando aqui a esposa retornar com ele. E enquanto eu estou aqui, me veio ao coração uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês em relação à missão que Deus, através de Jesus, comissionou a igreja, que é a pregação do Evangelho. E o texto que eu tenho para meditar com os irmãos está no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Estou usando aqui a tradução King James, que é uma tradução que eu gosto muito, e nós estamos diante de um desafio muito grande. Esse desafio que a igreja sempre esteve dentro do quadro chamado centrifuga, né? Deus deu uma missão para Israel chamada centripeta, que seria atrair as nações através do testemunho, através da glória do Eterno, seus mandamentos. Mas Israel fracassou. E Deus agora ele dá uma missão para a igreja chamada centrifuga. Quer dizer, enquanto no Antigo Testamento as nações eram... a missão de Israel seria atrair as nações para dentro, para próximo, aproximar-se de Deus através de Israel sendo como candelabro, sendo como menorá, sendo como castiçal, que representava Israel como luz para as nações, porque eram os detentores do conhecimento divino, isto é, daquilo que Deus havia revelado, os detentores da lei de Deus, testemunho. Então as nações, a missão que Israel tinha era atrair as nações, mas no fracasso de Israel, então o Verbo se manifestou, o Verbo se encarnou e habitou entre nós, Jesus o Cristo ressurreto. Como disse o apóstolo João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, desde o momento que João começa a descrever sobre o Verbo, está falando sobre palavra. E a palavra evangelho quer dizer boas novas, ou boa ideia. E esse Verbo que se humanizou e habitou entre nós, após a sua ressurreição, com muitas provas infalíveis, ele ficou 40 dias entre os seus discípulos, e ele aparece aos seus discípulos nessa fase final, desse estágio final da sua peregrinação aqui na terra, da sua missão. E ele orienta os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aqui no grego está escrito da seguinte forma: indo por todo mundo, pregai o evangelho a todas as etnias, tribos, etnias, todas as pessoas. E a Bíblia diz que os discípulos estavam com seus corações endurecidos, não estavam crendo na mensagem que havia ouvido daqueles que haviam falado que Cristo havia ressuscitado. Pode olhar aí no contexto, capítulo 16. E Jesus os repreende, contesta contra eles, se manifesta. E agora comissiona eles a essa grande missão, que é pregar o Evangelho. E a palavra do Senhor diz que, após Cristo ascender os céus, eles partiram, saindo, e por onde passavam, anunciavam Cristo. Anunciavam o Evangelho, essa palavra de salvação, essa boa nova, essa boa ideia. Eu quero dizer que o Evangelho é uma ideia divina. E essa ideia, que ela parte do próprio Deus por intermédio de Cristo na cruz, ela não pode ser contida. O Evangelho não pode ser contido. A mensagem do Evangelho não existe contenção contra a mensagem do Evangelho.
O próprio Paulo, quando ele tentou definir a mensagem do Evangelho, ele disse que a mensagem do Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, se o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, não é nenhuma filosofia, não é nenhuma ideologia política, governamental que vai barrar a igreja. A igreja que eu falo é o organismo vivo de Cristo, a igreja invisível que ninguém vê. Essa que está em plena atividade, né? Porque a igreja de Cristo, ela está em plena atividade, o organismo vivo. Aqui eu não estou falando daqueles que frequentam a igreja, que assistem à igreja, estão na igreja, mas não participam. Eu estou falando da igreja que está em plena atividade. Essa igreja, ela guarda consigo e ela tem consigo a mensagem do Cristo ressurreto. E não existe contenção contra esta mensagem. Portanto, vamos seguir aí o nosso papel, irmão. Cumprir o nosso papel, meus irmãos, como mensageiro de Cristo, sabendo que, além da mensagem poderosa que nós temos para anunciar, nós temos também a cooperação do Senhor. Pois a Bíblia diz que eles partiram e por onde eles passavam anunciando, o Senhor cooperava com eles, com os sinais que se seguiam. Essa é uma autenticação da mensagem genuína do Evangelho. São os milagres que nos seguem. Tá? Aqui eu não estou falando no plano da salvação. Estou falando no plano da pregação. Que Deus abençoe a todos. E você que ainda não ouviu a mensagem do Evangelho, eu quero dizer para você que Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. E quero deixar aqui um versículo para a sua meditação. Evangelho que escreveu São João, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E que esta ideia de Deus, esta ideia divina, ela possa preencher o seu coração. Em nome de Jesus, tenho dito.